Se você quer ter uma aposentadoria digna, parar de trabalhar para o dinheiro e colocar o dinheiro para trabalhar para você, você precisa investir em fundos imobiliários. Esse aqui é disparado meu tipo de investimento preferido. É que eu invisto há mais tempo e o que de longe, a meu ver, consegue te motivar muito mais a continuar investindo. Porque se você investe num mês, no outro mês você já recebe um pagamento por ter investido no fundo imobiliário. Antes de partir para a definição do que é um fundo imobiliário, eu acho muito importante você ter uma noção das características iniciais que vão te mostrar, que vão te ilustrar se aquele ativo se trata ou não de um fundo imobiliário. A primeira delas é que você necessariamente tem que ter uma conta numa corretora para conseguir investir em fundo imobiliário. Ou então, em alguns aplicativos de bancos digitais, você também consegue isso. O Banco Inter, por exemplo, é um deles. Mas é preferível que você tenha uma conta numa corretora, porque é uma estrutura muito mais robusta e que, além dos fundos imobiliários, você vai conseguir investir em outros tipos de ativos e você vai ter um acervo muito mais completo desse mundo dos investimentos. O Inter, ele quebra um galho muito bom, dá para você investir tranquilamente por ali, mas eu particularmente prefiro investir através da corretora. Eu não vou me estender em qual corretora que você tem que abrir uma conta ou se eu recomendo algum tipo de corretora, porque todas são muito parecidas. O que vai mudar de uma para outra, a interface dela, como que é o layout, digamos assim, as opções que ela mostra, mas no final todas cumprem o mesmo propósito. Eu vou deixar linkado aqui um vídeo do canal Geração Dividendos que ele explica muito bem os tipos de corretora e a diferença entre elas. Eu particularmente uso a Rico, ele, pelo que eu vi, usa a Clear e é indiferente qual que você for usar, contanto que você escolha uma corretora segura e nesse vídeo ele te mostra como que você consegue ver isso. E o principal, óbvio, uma corretora que você não precise pagar taxas ao comprar fundos imobiliários, ações, ou seja, qualquer coisa. Então, beleza, a primeira característica foi que você precisa ter uma conta numa corretora ou no banco digital tipo o Inter para conseguir investir nos fundos imobiliários. A segunda é que o fundo imobiliário ele é identificado através de um ticker. O que compõe esse ticker? É um código, resumidamente, que é composto por 4 letras e o número 11 no final. Vou mostrar aqui na tela ao lado como que você consegue descobrir. Eu vou abrir aqui rapidinho o Google para te mostrar como que é facinho você ver isso. É óbvio que eu já sei que esse ticker se trata de um fundo imobiliário, mas é só para ilustrar mesmo. Você está aqui na sua página inicial do Google, você vai digitar um código. E aí aqui ele aparece Fundo de Investimento Imobiliário. Você vê que ele é composto pelas 4 letras e que tem o númerozinho 11 no final. É através dali onde eu estou destacando que você vai ver se aquele código se trata ou não de um fundo imobiliário. E por que eu estou falando isso também? Porque nem todo o ticker que tem 4 letras e o número 11 no final, ou o número 11 no final de alguma forma ou de outra, ele quer dizer que ele é um fundo imobiliário. É por isso que eu destaquei essa parte aí da tela em que mostra que ele se trata de um fundo imobiliário para você conseguir perceber essa diferença. Agora, passadas essas características iniciais de como identificar um fundo, eu quero te mostrar um pouco do conceito, da definição do que se trata um fundo imobiliário. Para pensar no seguinte, falar por analogia que fica um pouco mais simples a explicação. Você já deve ter ouvido essa palavra como um lugar ou, de repente, uma iniciativa para que você consiga juntar uma certa quantia de dinheiro. E no fundo imobiliário é basicamente a mesma premissa. Pensa num cofre, né? Um lugar onde eu vou ficar ali acumulando dinheiro para eu conseguir comprar determinado prédio, por exemplo, que é algum tipo de fundo imobiliário. Daí eu, como não tenho dinheiro para comprar esse prédio sozinho, eu anuncio que eu vou abrir um fundo, que eu estou ali com um cofre disposto a receber dinheiro de tudo que é pessoa, para que eu consiga acumular a quantia necessária para conseguir comprar aquele prédio que eu estava pleiteando, para aí sim botar esse prédio para alugar e começar a ganhar dinheiro com isso. Daí no meu tipo de anúncio eu deixo isso bem claro para todo mundo. Digo, ó galera, eu tô querendo comprar aquele prédio X ali e quando eu conseguir comprar esse prédio X, quem me ajudou a conseguir levantar o dinheiro para comprar esse prédio, tudo que eu for receber de aluguel de todos esses inquilinos, eu vou pagar também a vocês uma parte proporcional ao que vocês investiram nisso.
Por exemplo, se eu tenho a Maria, que me ajudou a 10% do valor total, o prédio é 1 milhão, vamos supor. A Maria me ajudou com 10%, ou seja, com 100 mil. Quando eu receber o aluguel, depois de ter comprado o prédio, de ter colocado para alugar, tudo aquilo, eu recebi um aluguel, por exemplo, de 50 mil. Daí, desses 50 mil, como a Maria me ajudou com 10%, como é que funciona o esquema de pagamento do fundo? Eu vou pegar esses 50 mil que eu recebi de aluguel e daí eu tiro todas as despesas e fico só com o lucro. Vamos supor que eu tirei todas as despesas que eu tenho com o prédio e aí me sobrou um valor de 40 mil, para ficar fácil. Por lei, o fundo imobiliário ele tem que te pagar 95% dos lucros auferidos desse aluguel, ou seja, qualquer que seja a forma de pagamento, e distribuir para os seus cotistas, que é o nome da Maria, por exemplo, que ajudou a contribuir. Todo mundo que ajudou a contribuir é chamado de cotista. E aí 95% desse lucro você tem que obrigatoriamente distribuir para toda a galera que te ajudou a comprar esse prédio. Ou seja, dos 40 mil que ficou de lucro, se eu distribuir 95% desses 40 mil, eu vou abrir aqui a calculadora para ficar um pouco mais simples e mais visual a explicação. Vou aqui no Google, aí eu vou digitar os 50 mil que eu recebi de aluguel, tirando todas as despesas que eu tenho, que eu vou colocar 10 mil para ficar mais fácil, me sobrou 40 mil. Esses 40 mil é o lucro, né? Ou seja, é o que eu tenho que distribuir para os meus cotistas, para a galera que me ajudou a comprar esse prédio. Eu tenho que distribuir 95% disso para eles, né? Conforme foi a participação deles. E como a gente está usando o exemplo da Maria, que ajudou com 10%, que no caso foi 100 mil, lembrando que esse prédio custou 1 milhão. Então vamos lá. Eu vou ter que distribuir 95%. Eu tenho que distribuir 38 mil para essa galera. E aí como é que e a Maria, por ela ter contribuído com 10%, o que eu vou pagar para ela? Eu vou pagar R$ 3.800, que ela vai receber de aluguel. E lembrando, esses 95%, apesar de ser algo firmado em lei, essa lei exige que você pague somente semestralmente aos seus cotistas esses lucros. Só que já é uma prática muito bem adotada no mercado dos fundos imobiliários você pagar mensalmente aos seus cotistas, porque isso virou uma boa prática entre todos os fundos. Até tem um ou outro que ainda está nesse surto de pagar só semestralmente, mas a grande maioria dos fundos paga mensalmente e é isso que me faz gostar tanto desse tipo de investimento. Porque você viu nesse exemplo, deu 3.800 de rendimento por mês. Imagina você receber 3.800 todos os meses, ou esse valor pode ser até que aumente se a Maria, por exemplo, perguntar para outros cotistas que também ajudaram a comprar esse mesmo prédio fictício de 1 milhão, se eles querem vender parte do que eles investiram para ela. Essa parte é chamada de cota, ou seja, a Maria, apesar dela ter investido 100 mil, esses 100 mil eles foram convertidos numa quantidade X de cota. Vamos supor, se a cota desse prédio, desse fundo imobiliário que ele juntou para comprar esse prédio, custava R$100 cada. Vou até colocar agora um exemplo prático para você ter uma noção de como que isso funciona com um fundo real. Eu vou abrir aqui mais uma vez o Google para você ver como que a gente consegue ter acesso a esse tipo de informação. Eu vou digitar aquele mesmo fundo imobiliário, que é o GARI 11, até tenho ele na minha carteira também. E daí no GARI 11 eu vou entrar aqui no site do Investidor 10, já aparece logo na minha primeira página do Google, porque eu uso bastante esse site. Então quando você rola aqui para baixo, aparece essa informação aqui de GARI 11 dividendos, que é realmente o que a gente recebe mensalmente por investir nesse fundo. Aqui, se você reparar, o pagamento aparece 7 de agosto, 5 de julho, 7 de junho. Isso aparece todas as vezes que esse fundo pagou dividendos, que é o que a gente chama, para os seus cotistas, para quem investe nesse fundo. E aí vocês estão vendo que esse que é o valor que ele paga por cota, ou seja, 0,087. Isso arredondando fica 9 centavos por cota.
E daí indo aqui para a página inicial, no começo da página, a gente vê que o GARI 11 está com uma cotação de R$ 9,12. Vamos fazer uma conta, né? Vou abrir aqui uma nova página e vou colocar a calculadora de novo. Vamos supor, com R$ 200 que você tem para investir todo mês, né? Se eu dividir isso por 9,12, isso dá 21 cotas, certo? Se eu pegar 21 cotas e multiplicar por 0,09, isso vai me dar um valor de R$ 1,89 que eu vou receber naquele mês se eu tiver investido R$ 200 no GARI 11. Aí é nessa hora que você desanima. Você de repente pode pensar assim, poxa, mas eu vou investir R$ 200 e só vou ganhar R$ 1,89? Ah, não, mas isso é muito pouco. Como é que você fala que eu vou me aposentar investindo nisso se eu tirar ali R$ 200 que eu podia estar fazendo uma outra coisa e vou ganhar só isso por mês? O processo de investir, o processo de você buscar uma aposentadoria mais digna na Bolsa de Valores não é milagre, né? Não é nenhuma história da carochinha, nada para boi dormir, porque o que a Bolsa de Valores vai fazer com o seu dinheiro é multiplicar. Ali não vai brotar dinheiro do nada, não é jogo do tigrinho, não é caça-níquel, nada. É uma forma, a meu ver, mais justa, mais coerente e que te remunera com o quanto que você está disposto a colocar ali mensalmente. Porque você viu, uma cota custa R$ 9,12, então com R$ 10 você já consegue investir na Bolsa de Valores. Só que você vai ser remunerado conforme a quantia que você está disposto a investir. Você pode até fazer um exercício, você quer CLT, por exemplo, e você investir todo mês quanto que o INSS desconta no seu contra-cheque. Se você fazer isso mensalmente, você, diferente do desconto do INSS, você todo mês vai ver um dinheiro pingando ali na sua conta. Ou então você que de repente é empreendedor, o quanto que você gasta mensalmente com tributos e impostos, e isso retorna para você através do seu lucro, né, da sua receita. Além disso, se você pegasse esse valor e investisse em algum fundo imobiliário, você também ia estar, de certa forma, aumentando a sua receita. O seu ganho mensal ia ser muito maior. Então, para fechar esse raciocínio, realmente você vê que é centavos que ele remunera por cada cota que você compra. Só que esse é um dinheiro que, caso você não venda esse fundo e seja um bom fundo imobiliário, você vai ter para o resto da sua vida. Pode ser que, mediante a quanto que você vai investindo mensalmente, você chega numa quantia que, de repente, você não vai mais se preocupar com uma conta da sua casa, né? Que é até o propósito aqui da série do Adeus Financiamento. Pode ser que você invista de 200 em 200, de 100 em 100, de 50 em 50, quanto que você está disposto. Vai ter uma hora que, por exemplo, o que você for ganhar de dividendos já vai dar para pagar a conta de luz, por exemplo. Ou então a conta de uma outra concessionária, a conta da internet, enfim. É realmente um processo de construção que não é fácil, não é rápido, não é milagroso para a gente que não nasceu em berço de ouro e não dá para investir em grandes quantidades. Mas, a meu ver, é uma forma muito mais rápida do que você montar um negócio do zero, por exemplo. Ou então comprar um lote, mandar construir não sei quantas casas, deixar minimamente ok ali para alugar. E aí sim você começar a receber aluguel por conta disso. Aqui no fundo imobiliário não. Com R$ 10, como você viu, você já consegue investir e no outro mês você já vai estar recebendo proporcional a quanto que você investiu. Isso foi uma sacada muito genial de acabar democratizando, de certa forma, a aquisição de imóveis aqui no mercado imobiliário do Brasil. Porque para pensar, é muito mais fácil você com R$ 10 comprar uma participação em um fundo imobiliário do que você ficar juntando por anos e anos para um dia conseguir comprar um terreno, um galpão ou qualquer outra coisa para conseguir ser remunerado através disso, para você realmente visando o investimento. Porque antigamente, de repente até hoje, a gente escuta esse tipo de conversa de tipo, é só você comprar um lote, construir não sei quantas casinhas, kitnets, e aí bota para alugar e você fica ganhando dinheiro com isso. Poxa, mas olha o tempo que você vai levar para que isso se concretize, né? Você vai precisar primeiro achar um aluguel, e você provavelmente pode ser que tenha que pegar um empréstimo para conseguir comprar esse terreno. Daí você tem que levar um tempo para construir,
contratar a mão de obra e depois, além disso, você tem que, depois de pronto, alugar essas casas que você construiu. E aí pode ser que ainda você pegue um inquilino que não seja nem um pouco agradável, que deixe a sua casa cheia de problema, deprecie o seu imóvel. Então, assim, todo esse transtorno, quando você compra um fundo imobiliário, você terceiriza para que o gestor tome conta disso para você. Você está dizendo, eu estou acreditando no potencial desse fundo imobiliário, de um galpão logístico, por exemplo, ou de um shopping. E aí, gestor, você cuida bem desse meu dinheiro, eu vou estar acompanhando mensalmente, tem relatórios que o gestor reporta para quem investe nesse fundo imobiliário, e isso é público, você pode ver em qualquer fundo imobiliário que você digitar, para você até conhecer esse fundo imobiliário, é interessante que você faça isso. E aí ele vai reportando para todos que investem nesse fundo, ou a quem interessar, como que ele está fazendo a gestão disso. Então você não vai precisar se preocupar com nenhum inquilino chato e nem ter que tratar diretamente com ele, porque esse papel a gente terceiriza através da figura do gestor no fundo imobiliário. Aí de novo vou voltar aqui para o Google e vou digitar esse mesmo fundo imobiliário que a gente está usando como exemplo, GARI 11, e eu vou escrever RI. O que significa esse RI? Relação com investidores, somente. E aí você vai clicar no primeiro link, geralmente, que é o site da gestora que tem esse fundo imobiliário, e aqui vai aparecer, tá? 2024, relatório gerencial. Quando você expande isso, aqui vai mostrar qual que foi os últimos relatórios gerenciais desse fundo. Você clicando aqui nesse ícone de PDF para o de junho, por exemplo, aqui vai mostrar como que o gestor comunica com os seus investidores, com os seus cotistas desse fundo imobiliário. Aí aqui para baixo aparece, tem um índice, né, que ele mostra a visão geral do fundo, beleza. Aqui ele mostra quais que são os seus macronúmeros, digamos assim. E assim, pode parecer muito difícil olhando assim um monte de número, de percentual, de letrinha, mas isso é realmente algo que nós não estamos acostumados a fazer, que nós não fomos incentivados a fazer. E a gente tem que quebrar essa barreira se a gente quiser minimamente ter não só uma aposentadoria, mas uma vida muito mais tranquila, muito mais digna e não precisar ficar se preocupando em ser escravo, em ser refém do dinheiro. Isso aqui é uma forma de você realmente, eu gosto muito de bater nessa tecla, de colocar o dinheiro para trabalhar para você. E aqui, beleza, ele mostra como que foi a aplicação do investimento, mostra como é que ele está hoje, seu patrimônio e tudo mais. Aqui é uma das fotos, conforme você passa dos ativos que compõem esse fundo. Esse aqui, no caso, é um galpão logístico. Aí aqui aparece comentários do gestor. Enfim, aqui é realmente como se ele estivesse batendo um papo com você e te mostrando como que ele usa o dinheiro das pessoas que acreditaram no GARI 11, por exemplo, e que quiseram colocar o seu dinheiro ali, visando realmente que é um bom local para você investir e que ele vai estar cuidando bem do seu dinheiro e vai estar fazendo ele se multiplicar. O GARI 11, em específico, ele é um fundo imobiliário que a gente chama de tijolo. O que significa isso? Que realmente o levantamento de grana que ele fez foi para comprar imóveis físicos, imóveis de tijolos, é até um pouco autoexplicativo. Mas a gente tem outros tipos de fundos imobiliários, como fundos de papel e também fundos de fundos. Em resumo, fundos de papel, ele emite dívidas, né, para você conseguir emprestar dinheiro para que outras pessoas, outras empresas consigam comprar imóveis físicos. Até por isso que ele continua sendo um fundo imobiliário, porque apesar dele não ter um imóvel físico, ele emite dívidas para que sejam comprados imóveis físicos. E a gente tem também os fundos de fundos, que são fundos imobiliários que investem em outros fundos. Não vou entrar muito no detalhe de como que funcionam esses três fundos imobiliários, mas é só para você saber que existem esses três tipos principais e que dentro desses três tipos ainda tem umas classificações. Mas isso é assunto para outro vídeo. O grande propósito desse vídeo é realmente te introduzir ao assunto, né, à pauta dos fundos imobiliários e mostrar que é um investimento mais democrático, mais acessível e que mais tem ganhado o coração dos brasileiros e realmente tentando desmistificar esse mundo dos investimentos através de um segmento que a gente gosta muito, que é o ramo imobiliário. A gente cresce ouvindo isso, de você investir em algum terreno
para conseguir construir casa e botar para alugar, enfim. É o tipo de coisa mais corriqueira que, pelo menos na minha bolha, falava-se muito. Se eu conseguir minimamente despertar o interesse em você de começar a investir em fundos imobiliários, já vai ter valido o propósito da criação desse vídeo. A ideia é que eu solte mais vídeos explicando um pouco mais dos conceitos de fundos imobiliários para ficar realmente te deixar mais seguro o possível para conseguir entrar nesse mundo. Eu vou deixar um outro link aqui na descrição, que também é do canal Geração Dividendos. Galera, acompanhe esse canal, é realmente muito bom, foi o divisor de águas para mim esse ano para conseguir investir com um pouco mais de força. Nesse vídeo, ele mostra como que você escolhe um fundo imobiliário para sua carteira. Enquanto por aqui eu não tenho nenhum tipo de conteúdo, nesse você, instigado por esse, acredito eu, você vai conseguir saber um pouco melhor como que você escolhe o seu primeiro fundo imobiliário. Mas caso você queira esperar, tudo bem também. E se embora investir, pelo amor de Deus, não é só quem tem dinheiro que tem que investir. Pelo contrário, você que não tem muito dinheiro, você tem a obrigação de investir para que um dia você tenha esse dinheiro. Fiquem com Deus e até a próxima.